Mais uma entrevista aqui para o nosso programa Por Dentro das Comissões e vamos falar sobre segurança pública aqui no estado de São Paulo. E para falar sobre esse assunto, estamos com o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Jean, e o presidente da Associação de Delegados, Gustavo Mesquita Bueno. Delegados, muito prazer, muito obrigada aqui pela participação de vocês no nosso programa. E para começar, vou conversar aqui com o Gustavo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho do trabalho da Associação de Delegados, por favor. Bom, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP, é uma entidade que vai fazer seus 75 anos de existência, que representa hoje em torno de 3 mil delegados de polícia em todo o Estado de São Paulo, é a maior e mais antiga entidade de delegados estaduais do país. E dentre as nossas funções nós temos, de um lado, a parte de serviços e benefícios, de fornecer aos nossos associados toda uma gama de serviços, benefícios, atendimento jurídico, hotelaria, dentre outros, mas também, e tão importante quanto, a nossa representação da categoria perante a sociedade, na reivindicação e preservação dos nossos direitos. E nesse sentido a gente tem atuado bastante, sempre mostrando à sociedade a importância de se valorizar a polícia civil, o policial civil como todo, não somente os delegados, porque a razão de ser da nossa existência é servir a população. Então os nossos projetos, as nossas propostas, elas visam muito além de qualquer objetivo corporativista, é fortalecer e aperfeiçoar a polícia civil, porque dessa maneira nós temos a convicção de que a gente vai conseguir prestar um serviço ainda melhor para a população paulista que precisa e merece uma segurança pública eficiente. Perfeito. Agora vamos conversar com o delegado Arthur. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, no último ano São Paulo registrou alta nos indicadores de assassinato, roubo e estupro ao longo do mês de outubro do ano passado. Por que houve esse aumento? A parte da Polícia Civil, a Polícia Investigativa, vem apurando esses crimes rotineiramente e implementando aí ferramentas de investigação para que a gente possa entender quais são as causas dos crimes, para trabalhar juntamente com a Polícia Militar em zonas de calor. Então, por isso é muito importante o registro da ocorrência. Nós tivemos sim um aumento no ano passado dos crimes contra o patrimônio, que traz uma percepção de segurança menor. Então, a premissa principal desse governo, dentre outras, é trazer para a população de São Paulo novamente a sensação de segurança. E para isso nós estamos desenvolvendo tecnologias renomadas aí pelo mundo, estamos trazendo conhecimento, troca de conhecimentos e informações, expertise e trocas de informações com outras polícias de outros estados, para que a gente possa diminuir esses índices, que de fato ano passado nós tivemos um aumento razoável. E além disso, em conjunto com o trabalho do governo do estado, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o que mais pode ser feito para diminuir cada vez mais estes crimes? Acredito que a população, nós temos alertado bastante alguns casos de crimes contra o patrimônio, para que a população também contribua com sua parcela. Obviamente ela tem que circular livremente, mas vivendo numa metrópole, os cuidados básicos, observar quando sair de casa, não ostentar bens, bolsas, celular em locais de grande circulação, ou protegê-los de uma forma correta para que não sejam surpreendidos, entender que eles vivendo numa metrópole, como eu disse, vão correr alguns riscos. E a polícia, por outro lado, está trabalhando incansavelmente para aumentar essa percepção de segurança, e a comunicação com a população é de suma importância. Importante alerta para quem está nos assistindo. Agora a pergunta vai para os dois. Quais são os principais problemas que vocês avaliam na segurança pública do Estado? Bom, nós temos problemas de diversas ordens. Quando a gente pensa em segurança pública, a gente tem que ter sempre em mente que a segurança pública é um problema complexo. Complexo no sentido de envolver não só a atividade policial. Na verdade, quando as forças policiais atuam, é porque todo o restante deu errado. Segurança pública é influenciado por outros fatores, como educação, saúde, habitação, cultura, lazer, igualdade social. Quando todo o restante falha, aí sim as forças policiais atuam e precisam ter condição para atuar na sua plenitude. De um lado, a Polícia Militar, que realiza atividade de policiamento preventivo e ostensivo, e quando o crime ocorre, entra em campo, então, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, que realiza a investigação criminal, então vai ser responsável pela elucidação do fato criminoso, identificação dos seus autores e encaminhamento desse autor
para o Poder Judiciário para sua persecução penal, possível prisão, né? Falando das forças policiais, o que nós precisamos aqui no Estado de São Paulo é ter forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, que sejam valorizadas, né? Primeiro, valorizadas no sentido humano, porque o policial, antes de mais nada, é um ser humano, e para ele ter condição de atuar na sua plenitude, com toda a sua motivação, ele precisa ter uma condição digna de remuneração, ele precisa ter a motivação baseada em um plano de carreira, que seja motivado por ascensões de ordem meritocráticas, com critérios objetivos. Ele precisa também ter um plano de carreira, ter uma jornada de trabalho adequada, humana, né, diferente do que acontece hoje. Então, valorização, quando a gente fala em valorização policial, envolve uma série de fatores que não só o fator salarial, que é importante também, mas é uma série de fatores e que a gente tem nesse governo, o governador Tarcísio, também com o secretário Derrite, muita esperança, porque esse governo tem levantado justamente essa bandeira de enxergar o policial como ser humano. Quero aqui, inclusive, falar da nossa alegria em ter como delegado-geral o doutor Arthur Dian, que além de um amigo, é um policial civil extremamente respeitado e admirado dentro da instituição e também representa uma renovação, uma oxigenação, e isso é motivo de muita esperança para todos os policiais civis. Então eu tenho certeza que, sob o comando do Dr. Arthur Dian, a Polícia Civil do Estado de São Paulo vai poder prestar um serviço ainda melhor para a população paulista. Perfeito. Delegado Arthur? Como o Dr. Gustavo já quase esgotou o tema aí, nós estamos trabalhando com duas vertentes, né, para que a polícia seja valorizada. Por um lado, o policial propriamente dito, o policial tendo a valorização pessoal, valorização psicológica, valorização salarial, que é uma bandeira do governo do Estado de São Paulo, para que ele possa desempenhar suas funções de uma maneira tranquila, seja inserido na sociedade como uma pessoa, como qualquer outro cidadão que tem suas deficiências, tem seus problemas, porém naquele momento ele estar tranquilo para poder desempenhar uma atividade que é complexa, né? Um indivíduo que sai, um cidadão que sai para a rua para combater o crime, ele está correndo risco desde aquele primeiro momento. Então vive sempre uma tensão maior de qualquer outra profissão, né, com respeito a todas. E por outro lado, aí nós implementarmos nossa forma de investigação, nossas tecnologias aí que vão reduzir o crime. Então a gente está trabalhando para a recomposição também dos quadros, que é muito importante para suprir esse déficit que nós temos. Então temos aí nos próximos anos uma esperança bem grande de poder aí contribuir com a população, com força total da Polícia Civil. Perfeito. Agora vamos falar de um tema muito polêmico e complicado aqui para nossa São Paulo, que é a Cracolândia, né? A gente vê que cada vez mais esse fluxo ali da Cracolândia tem aumentado, de acordo com o levantamento até realizado pela Prefeitura, teve um aumento significativo no ano de 2021. E como o senhor avalia a situação da Cracolândia e como resolver de vez esta situação? Isso também é uma bandeira do governo do Estado de São Paulo. E nessa esteira nós já vemos da importância desse tema com a nomeação do nosso vice-governador Ramute para ser o coordenador, vamos dizer assim, da força-tarefa, que é intersecretarias. A Cracolândia nós não temos um problema somente de polícia, nós temos um problema ali de políticas públicas, de saúde, de educação. Então todas essas secretarias estão participando desse projeto para que a gente possa, através de políticas públicas, cada qual comparecer aí com a sua especialidade. A polícia, propriamente dita, ela vai trabalhar muito na investigação daquele traficante que fornece a droga, que está inserido no meio de usuários que na maioria das vezes são doentes, e a gente tem que preservá-los com um tratamento humanizado para que a gente possa trabalhar em todas as frentes. E a polícia vem investigando bastante, tem aí planos para a gente poder já iniciar as operações e tirar essa droga da rua, que é isso que faz o usuário ou o doente estar naquele local. Agora falando sobre crimes virtuais, delegado, o que a população pode fazer para se proteger e denunciar? Bom, primeira coisa que eu sempre falo de uma maneira genérica, para se proteger de qualquer crime, não só o virtual, manter sempre a guarda alta, né? Essa é uma postura quase que
psicológica, né, do ser humano, que é importante a gente ter sempre em mente, manter a guarda alta. Isso vale para os crimes patrimoniais tradicionais, como, por exemplo, quando a gente sai na rua. O que é manter a guarda alta? Evitar falar ao celular, evitar ostentar um objeto, como já disse o Dr. Arthur, manter uma postura vigilante, né, evitar passar uma sensação de vulnerabilidade. Agora, quando a gente transporta essa realidade para dentro do ambiente virtual, esses cuidados têm que ser redobrados. Porque, infelizmente, a tendência que o ser humano tem, e é natural, é que quando ele está no ambiente virtual, ele não percebe a situação de vulnerabilidade que ele está sofrendo. Ele não se vê numa condição vulnerável, porque ele está dentro de casa, né? Ele está navegando. Só que é importante que a pessoa tenha em mente, quando ela está navegando na internet, como se ela estivesse andando no centro de São Paulo de madrugada, às 4 horas da manhã. É a mesma coisa, se não pior. Então, manter sempre a guarda alta. Do Dr. Arthur, inclusive, tem uma boa premissa aí que ele já costuma dizer, até se puder falar, o não clique, não é, doutor Arthur? Não clique, por favor, doutor. Continue. Não clique, não ligue, não pague, né? Em links que você recebe de pessoas que não conhecem, mensagens de texto, eventualmente, cadastros que você tenha que fazer. Então, se você não conhece, não tem porquê. E os bancos mesmo, ou as instituições, informam. Nós não enviamos e-mail contendo informações sensíveis, então a população tem que estar muito atenta para isso. E não se colocar numa situação de vulnerabilidade como vítima. Com certeza. Agora vamos falar de outra questão polêmica. De acordo com o monitor da violência do G1, Núcleo de Estudos da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a violência policial no país teve uma queda significativa de 4,5% de 2020 para 2021. Ao mesmo tempo, o número de policiais mortos em ocorrência também teve uma diminuição neste mesmo período em 17%. Essa diminuição se deve a quais ações? E o que fazer para a gente acabar de vez com esses crimes? Não, primeiro, o confronto, a violência nunca é parte do policial. O policial, num confronto, sempre é o primeiro a ser alvejado. E então ele é a primeira vítima de um confronto. Então o Estado de forma alguma estimula o confronto. Porém, nós também temos aí nós somos amparados pela legislação para que, se de alguma forma nós fomos recebidos de uma forma hostil, nós temos o direito sim de defender a integridade do policial, do cidadão, de terceiro, para que aquela agressão cesse imediatamente. Acredito que constantemente a gente tem já efetuado cursos, orientações, palestras para os policiais irem se adequando para saber o que pode fazer, qual o limite da lei que ele pode aplicar. E a transparência, acima de tudo, é uma bandeira desse governo, para que a gente possa demonstrar de fato o que está sendo feito de bom, mas se ocorrer algum desvio, ele será apurado com toda a transparência. Perfeito. E o senhor? Como bem já explanou o doutor Arthur, é isso mesmo. O policial, ele é acima de tudo um profissional que cumpre e aplica a lei. Esse é o bom policial, que é a grande maioria dos policiais aqui do estado de São Paulo e de todo o Brasil também. Infelizmente, os casos dos maus policiais que agem com abuso ou outro tipo de transgressão são a minoria, né? A gente tem que tomar esse cuidado, não generalizar o todo por uma parte. E esses policiais que transgredirem, sim, as leis, de uma maneira ou de outra, que sejam punidos, que sejam identificados. Nós defendemos também a necessidade de uma corregedoria forte. Agora, a grande maioria dos policiais tem como missão combater o crime e proteger o cidadão que cumpre as leis, que também é a grande maioria do nosso povo paulista e do nosso povo brasileiro. E assim a gente vai continuar agindo. Como disse o doutor Arthur, o policial não visa e não busca o confronto. Por outro lado, diante de uma situação de violência ou grave ameaça, o policial tem não só o direito, como também o dever de atuar para defender a si mesmo e aos demais, aos terceiros, à própria sociedade, né? E assim a Polícia Civil do Estado de São Paulo vai seguir atuando. Na visão dos senhores, vocês acreditam que a utilização das câmeras nos policiais tem ajudado também nesse sentido com essa diminuição? As câmeras, na verdade, elas, como disse bem o secretário, né, é uma polêmica esse assunto das câmeras, mas elas será revisto o uso positivamente,
nós traremos para as câmeras, ou melhor, a Secretaria trará para as câmeras ferramentas implementadoras de benefícios para o policial. Aquela câmera não só vai proteger ou fiscalizar o policial, como ele vai também trazer um banco de dados, por exemplo, para um policial que estiver em patrulhamento, poder ter ali, através de uma identificação facial, um indivíduo procurado, um veículo furtado ou roubado. Então essas câmeras serão implementadas e serão utilizadas como ferramenta de defesa do Estado, do cidadão e de investigação também. E para o senhor? Perfeitamente, eu concordo, né? Eu entendo que talvez o problema e a grande polêmica das câmeras se deve justamente, talvez, a uma premissa equivocada da sua utilização, no sentido de que ela serviria tão somente para perseguir, para acusar o policial, né? Para fiscalizar o policial. E nesse sentido, sempre faço inclusive a seguinte indagação: por que só o policial é que está sob suspeita da sociedade? É a única profissão que está sob constante suspeita da sociedade? Por que não, então, nós vamos colocar câmeras nos médicos, vamos colocar câmera nos dentistas, talvez nos políticos, né? Então, eu penso que essa estigmatização não é bem-vinda, é indevida. Agora, a câmera ela pode ter o seu lado positivo, sim, não só para coibir o abuso policial, mas também muitas vezes para protegê-lo, né, para cobertá-lo, para provar uma situação na qual o policial, por exemplo, teve que usar a violência para defender, assim, diante de uma legítima defesa ou uma outra excludente de ilicitude. Então é importante a gente aperfeiçoar, talvez, né, essa seria a palavra, aperfeiçoar a utilização, aproveitar os bons resultados, mas aproveitar a sua utilização e mudar essa premissa de que o policial é que está sempre na mira e que a câmera existe para prejudicá-lo. Porque senão, essa é a minha grande preocupação em relação às câmeras. Quem já atuou na rua, e o Dr. Arthur é um grande delegado operacional e sabe disso melhor do que ninguém. Existe uma fração de segundo que o policial, no momento de uma grave ameaça, se ele pensar 2 vezes antes de apertar o gatilho, ele pode vir a falecer, a perder sua própria vida, porque do outro lado vai ter um indivíduo que certamente não vai pensar 2 vezes. E muitas vezes, quando o policial sabe, tem em mente que ele está ali, empunhando uma arma, e que se ele apertar o gatilho, a câmera vai filmar, vai gravar aquela ação, e ele vai ser julgado e cobrado, muitas vezes indevidamente, por toda a sociedade, é nesse momento que ele vai recalcitrar e pode vir a perder a sua própria vida. Então é esse tipo de lógica, esse tipo de filosofia que não pode, não deve acontecer. Vamos utilizar o lado bom, positivo das câmeras, mas não de uma maneira enviesada que estigmatize e persiga o policial. Perfeito. Agora vamos falar de saúde dos policiais, né? Aqui na Lesp nós temos um projeto de lei que institui indenização de auxílio à saúde aos policiais militares do Estado. Na visão de vocês, que são delegados da Polícia Civil, no caso, qual é a importância desse projeto? Prioridade zero, a gente chama, né? Que são uma das principais premissas aí do nosso novo governo. É valorizar o policial que está na linha de frente, né? Seja ele administrativo, seja ele o policial de rua. Estamos implantando políticas na própria Academia de Polícia Civil para que o policial seja valorizado, seja tratado, apoio psicológico, apoio médico, para que ele possa ter um amparo aí em situação de fragilidade. Pela telemedicina, ele vai poder ser tratado 24 horas por um médico, para que ele possa ter condições, como eu disse anteriormente, além do benefício salarial, ter condições humanas para poder desempenhar a função dele. E para o senhor? O acompanhamento psicológico, o tratamento humano ao policial é fundamental. Isso parte da premissa muito clara de observar o policial como um ser humano, um sujeito de deveres, sim, mas também de direitos, de necessidades, de aspirações, de receios. O policial ele tem suas necessidades, ele tem a sua família. Então, valorizar o policial e dar a ele um tratamento digno passa por diversos fatores, desde o campo salarial, o acompanhamento médico, de saúde, a assistência psicológica, né? Isso tudo nós já temos buscado, em muitos aspectos a Polícia Civil já tem buscado fornecer, temos na Academia de Polícia um acompanhamento psicológico para policiais em depressão, de prevenção ao suicídio. Agora, é importante que isso seja uma visão, uma preocupação constante do Estado. E nesse governo, finalmente, nós temos, sim, a esperança, por tudo que tem sido dito pelo nosso governador Tarcísio, pelo nosso secretário Derrite, é um governo que encara o policial, antes de mais nada, como um ser humano que, assim, deve ser valorizado e tratado com a devida dignidade. E até complementando esse assunto, muitos desses casos que o senhor comentou de depressão,
vem com a falta de valorização, salários baixos, né? E além de projetos de lei, o que mais pode ser feito para que cada vez mais esses casos, né, esses números de policiais depressivos, por exemplo, podem finalmente acabar? Tem muita coisa que a gente nem precisa de lei, né? Obviamente que essa Casa Legislativa sempre foi uma grande parceira nossa nos projetos da Polícia Civil, da Polícia Militar, Superintendência Técnico-Científica, porém algumas atitudes não precisam de lei, como nós estamos fazendo na academia de polícia nossa, são simplesmente políticas implementadas aí nessa nova gestão para que você possa rapidamente, sem depender de uma legislação específica, trazer um benefício para o policial, que é trazer o acompanhamento psicológico, por exemplo. Isso é disponibilizado em questão de semanas, né? A gente já consegue colocar em prática aí, já terminou o projeto agora, também o atendimento de telemedicina, o atendimento de valorização estudantil também do policial, com mestrado, doutorado, dá oportunidade para ele ascender na carreira. Então tudo isso não depende tanto de lei, então a gente já está implementando. E o que depende de lei, com certeza a Casa aqui sempre foi uma das maiores parceiras nossas. Delegado Gustavo? Eu concordo. Eu acho que tudo parte de uma mentalidade adequada. Como eu disse, a premissa de que o policial é um ser humano e deve ser tratado como tal. O policial ele tem como a sua missão, a sua razão de ser, proteger a sociedade. É isso que nos move, é para isso que a gente está aqui. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha necessidades e não precise ser tratado como ser humano com a devida dignidade. Pelo contrário, o policial que tiver o devido tratamento, com motivação, com uma remuneração adequada, com uma motivação de que ele vai poder ascender na carreira de acordo com seus próprios critérios meritocráticos, que ele vai cumprir uma jornada de trabalho adequada, certamente esse policial vai poder prestar um trabalho ainda melhor para o povo paulista. É isso que a gente defende. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Então esses foram os esclarecimentos dos delegados Arthur Dian e Gustavo Bueno.